Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro O Cortiço, tá? do Aloysio Azevedo. Já fazia um bom tempo que eu não lia livros aqui pro canal. Eu fiquei de jejum, gravando aí uma temporada de vídeos, de gameplays, né? Eu fiz do jogo GTA San Andreas e do Bully, e eu pretendo trazer outros depois, mas não por agora, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é terminar a leitura desses livros aqui, né? O Cortiço, Maconha, né? A Toxicidade Silenciosa, O Mar Morto, tem que terminar o Petroladrões, tem que terminar Os Magnatas, tem vários livros aí para terminar, né? Tem a leitura do livro da Shulamit Firestone também, né? A Dialética do Sexo, não é isso? Então eu tenho um compromisso muito grande com vocês. Já faz uns 3 meses. Bom, olha só, eu tinha parado no capítulo 11 do livro, tá? Página 141. O livro, O Cortiço, só pra gente relembrar aqui, ele tem 266 páginas. Hoje eu vou ler até a página 200 não. Até a página 174, tá? Até o capítulo 14 do livro. Então vamos lá. Capítulo 11. A bruxa, por influência sugestiva da loucura de Marciana, piorou do juízo e tentou incendiar o cortiço. Enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes, ela com todo disfarce carregava palha e sarrafos para o número 12 e preparava uma fogueira. Felizmente acudiram a tempo, mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas, porque muitas outras casinhas, escapando como aquela ao fogo, não escaparam à devastação da polícia. Algumas ficaram completamente assoladas. E a coisa seria ainda mais feia se não vier o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio ainda pior que, de parte a parte, lavrava nos ânimos. A polícia retirou-se sem levar nenhum preso. A ir iriam todos à estação. Deus te livre, demais para quê? O que ela queria fazer, fez. Estava satisfeita. Apesar do empenho do João Romão, ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho depois de reacomodar entre plangentes lamentações o que se salvou do destroço. O tempo levantou de novo à meia-noite. Ao romper da aurora, já muita gente estava de pé e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio, avaliando e carpindo, inconsolável e furioso seu prejuízo. De vez em quando soltava uma praga. Além do que escangalharam os urbanos dentro das casas, havia muita tina partida, muito giral quebrado, lampiões em fanicos, hortas e cercas arrasadas. O portão da frente e a tabuleta foram reduzidos a lenha. João Romão meditava para cobrir o dano, carregar um imposto sobre os moradores da estalagem, aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros. Viu-se numa dobradoura durante o dia todo. Dobradoura durante o dia inteiro. Desde pela manhã, deram logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível. Mandou buscar novas tinas, fabricar novos jiraus e consertar os quebrados. Pôs gente a remendar o portão e a tabuleta. Ao meio-dia teve de comparecer à presença do subdelegado da Secretaria da Polícia. Foi mesmo em mangas de camisa e sem meias. Muitos do cortiço o acompanharam, que por espírito de camaradagem, que por simples curiosidade. Uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade. Parecia uma romaria. Algumas mulheres levavam os seus pequenitos ao colo. Um magote de italianos ia à frente, macarroneando a fumar cachimbo. Alguns cantavam. Ninguém tomou bonde, e por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça, comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando, a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândola. A sala da polícia encheu-se. O interrogatório, exclusivamente dirigido a João Romão e respondido por todos a um só tempo, a um só tempo, a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade que se viu tonta. Nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia, exagerando as perdas recebidas na véspera. A respeito de como se tratava o conflito e quem o provocara, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo, porque na ocasião se achava ausente da estalagem. Do que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram, como se aquilo lá fosse roupa de francês. Bem feito, bradou o subdelegado. Não resistissem. Um coro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos, quando lhes não saía alguém pela frente.
esbodegavam até a última, só pelo gostinho de fazer mal, pois então uma criatura, porque estava a divertir-se um bocado com os amigos, havia de ser aperreada que nem boi ladrão? Tinha lá jeito? Os rolos era sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias. Não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não sairia tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando, que fez logo a sua retirada no meio de uma alacridade mais quente ainda que a da ida. Lá no cortiço, de portas adentro, podiam esfaquear-se à vontade, que nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso. Tanto que o médico, que logo depois da invasão da polícia desceu da casa do Miranda à estalagem para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada, não fora de propósito. Estavam a brincar e suceder aquilo. Ninguém tivera a menor intenção de fazer-lhe moça, né? Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeira ao doente. Muitos lá iam, demorando-se um instante para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira, ao passo que Piedade, aflita e atarantada, não fazia senão chorar e arreliar-se. A mulata, essa não chorava, mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa enternecida. Agora toda ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte, àquele gigante inofensivo, aquele Hércules tranquilo, que mataria o firmo com uma punhada, mas que na sua boa fé se deixara navalhar pelo Facínora. E tudo por causa dela, só por ela. Seu coração de mulher rendia-se cativo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa. E ele, o mísero, interrompia as contrações do rosto para sorrir defronte dos olhos enamorados da baiana, feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos. E tomava-lhe as mãos e cingia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas a dizer bem claro, na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Rita afagava-o, já sem a menor sombra de escrúpulos, tratando-o por tu, ameigando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil. E ali mesmo, em presença da mulher dele, só faltava beijá-lo com a boca, que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos. Depois da meia-noite dada, ela e Piedade ficaram sozinhas velando o enfermo. Deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de Santo Antônio, de que era irmão. E com efeito, no dia imediato, enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia e o resto do cortiço formigava, tagarelando em volta do concerto das tinas e giraus, Jerônimo, ao lado da mulher e da Rita, seguia dentro de um carro para o hospital. As duas só voltaram de lá à noite, caindo de fadiga. De resto, toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama. Se bem que nesse dia as lavadeiras, em geral, gazeassem o trabalho. As que tinham roupa com mais pressa foram lavar fora ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas, à falta de melhor vasilha para o serviço. Discutiu-se a campanha da véspera sem variar de assunto. Aqui era um que lembrava suas proezas com os urbanos, descrevendo entusiasmo os pormenores da luta. Ali, outro repetia, cheio de empáfula, os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade. Mais adiante, trocavam-se queixas e recriminações. Cada qual, mulheres e homens, sofreram seu prejuízo ou a sua arranhadura, e mostravam entre si, numa febre de indignação, os objetos partidos ou a parte do corpo escuriada. Mas às 9 da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem. A venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume. Bertoleza tirou-se ao colchão, estrompada. João Romão recolheu-se junto dela, porém não conseguiu dormir. Sentia calafrios e pontadas na cabeça. Chamou pela amiga a gemer e pediu-lhe que lhe desse alguma coisa para suar. Supunha estar com febre. A crioula só descansou quando, muitas horas adiante, depois de mudar-lhe a roupa, o viu pegar no sono. E daí a pouco, às 4 da madrugada, erguia-se ela com estalos de juntas, a bocejar, fungando no seu estremunhamento pesadão e pigarreando forte. Acordou o caixeiro para ir ao mercado. Gargarejou um pouco d'água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores, riscando fósforos e acendendo cavacos num fogareiro, donde começara a borbotar grossos novelos de fumo espesso. Lá fora clareava já, e a vida renascia no cortiço. A luta de todos os dias continuava como se não houvera interrupção. Principiava o burburinho. Aquela noite bem dormida punha-os todos de bom humor. Pombinha, entretanto, nessa manhã acordara abatida e nervosa, sem ânimo de sair dos lençóis.
Pediu café à mãe, bebeu e tornou a abraçar-se nos travesseiros, escondendo o rosto. Não te sentes melhor hoje, minha filha? Perguntou-lhe Dona Isabel, apalpando-lhe a testa. Febre não tens? Ainda sinto o corpo mole, mas não é nada. Isto passa. Foi de tanto gelo que tomaste em casa da madama. Não te dizia? Agora o melhor é dar-te um escalda-pés. Não, por amor de Deus. Daqui a pouco estou em pé. Às 8 horas, com efeito, levantava-se e fazia indolentemente o alinho da cabeça defronte do seu modesto lavatório de ferro. Dir-se-ia sem forças para a menor coisa. Toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente. Havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça enferma. Um pobre sorriso pálido a abrir-lhes as pétalas da boca, sem lhe alegrar os lábios, que pareciam ressequidos à míngua de beijos de amor. Assim a delicada planta murcha languece e morre. Se carinhosa borboleta não vai sacudir sobre ela as asas prenhes de fecundo e dourado pólen. O passeio à casa de Leone, agora não me lembro. Leone, fizeram-lhe muito mal. Trouxe de lá impressões e íntimos vexames que nunca mais se apagariam por toda a sua vida. A Cocote recebeu-a de braços abertos, radiante com apanhá-la junto de si, naqueles divãs fofos e traidores, entre todo aquele luxo extravagante e requintado, próprio para os vícios grandes. Ordenou à criada que não deixasse entrar ninguém, nem mesmo o bebê, e assentou-se ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomando-lhe as mãos, fazendo-lhe uma infinidade de perguntas e pedindo-lhe beijos que saboreava gemendo de olhos fechados. Dona Isabel suspirava também, mas de outro modo. Na sua parva compreensão do conforto, aqueles impertinentes espelhos, aqueles móveis casquilhos e aquelas cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro, Ai, assim Deus quisesse ajudá-la. Às 2 da tarde, Leone, por sua própria mão, serviu às visitas um pequeno lunch de foie gras. Não sei como é que se pronuncia isso. Presunto e queijo acompanhado de champanhe, gelo e água de Celtes. E sem se descuidar um instante da rapariga, tinha para ela extremas solicitudes de namorado. Levava-lhe a comida à boca, bebia do seu copo, apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa. Depois da refeição, Dona Isabel, que não estava habituada a tomar vinho, sentiu vontade de descansar o copo. Leone franqueou-lhe um bom quarto, com boa cama, e mal percebeu que a velha dormia, fechou a porta pelo lado de fora para melhor ficar em liberdade com a pequena. Bem, agora estavam perfeitamente a sós. Vem cá, minha flor, disse-ele puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã. Sabes, eu te quero cada vez mais, estou louca por ti. E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes, que sufocavam a menina, enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade, não podia saber qual era. A Cocote percebeu sem um enleio e ergueu-se sem largar-lhe a mão. Descansemos nós também um pouco, propôs, arrastando-a para a alcova. Pombinha sentou-se, constrangida, no rebordo da cama, e toda perplexa, com vontade de afastar-se, mas sem ânimo de protestar por acanhamento, tentou reatar o fio da conversa que ela sustentava um pouco antes à mesa em presença de Dona Isabel. Leone vamos chamar de Leone, né? Leone fingia prestar-lhe atenção e nada mais fazia do que afagar-lhe a cintura, as coxas e o colo. Depois, como que distraidamente, começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido. Não, para quê? Não quero despir-me. Mas faz tanto calor, põe-te a gosto. Estou bem assim, não quero. Que tolice a tua. Não vês que sou mulher, tolinha? De que tens medo? Olha, vou dar o exemplo. E no relance desfez-se da roupa e prosseguiu na campanha. A menina, vendo-se descomposta, cruzou os braços sobre o seio, vermelha de pudor. Deixa! Segredou-lhe a outra com os olhos envergonhados, envergados, a pupila trêmula. E apesar dos protestos, das súplicas e até das lágrimas da infeliz, arrancou-lhe a última vestimenta e precipitou-se contra ela, a beijar-lhe todo o corpo, a empolgar-lhe com os lábios o róseo bico do peito. Oh, deixa isso, reclamava Pombinha, estorcendo-se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez, fresca e virginal, que enlouqueciam a prostituta. Que mal faz? Estamos brincando? Não, balbuciou a vítima, repelindo-a. Sim, insistiu Leone, fechando-a entre os braços, como entre duas colunas, e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu.
Pombinha arfava, relutando, mas o atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre o seu mesquinho peito de donzela impúbere e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade acabaram por foguear-lhe a pólvora do sangue, desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos. Agora espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fermindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava em corcovos de égua, bufando e relinchando. E metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse arrancá-lo aos punhados, até que, com um assomo mais forte, devorou-a num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros gritos secos, curtos, muito agudos, e afinal desabou para o lado, exame-me inerte, aos membros atirados no abandono de bêbado, soltando de instante a instante um soluço estrangulado. A menina voltara a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária, cingindo-se rente aos travesseiros e abafando seu pranto envergonhada e corrida. A impudica, mal orientada ainda e sem conseguir abrir os olhos, procurou animá-la, amigando-lhe a nuca e as espáduas. Mas Pombinha parecia inconsolável, e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo, onde ela foi ocultando o rosto a soluçar baixinho. Não chores assim, meu amor. Pombinha continuou a soluçar. Vamos? Não quero ver-te deste modo. Estás zangada comigo? Não volto mais aqui, nunca mais, exclamou por fim a donzela, desgalgando o leito para vestir-se. Vem cá, não sejas ruim. Ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha. Anda, não me feches a cara. Deixe-me. Vem cá, Pombinha. Não vou, já disse. E vestia-se com movimentos de raiva. Leone saltara para junto dela e pôs-se a beijar-lhe à força os ouvidos e o pescoço, fazendo-se muito humilde, adulando-a, comprometendo-se a ser a sua escrava e obedecer-lhe como um cachorrinho, contanto que aquela tirana não se fosse assim zangada. Faço tudo, mas não fiques mal comigo. Ah, se soubesses como eu te adoro. Não sei. Largue-me. Espera. Que emolação. Oh, deixa de tolice. Escuta, por amor de Deus. Pombinha acabava de encasar, aliás, o último botão do corpinho e repuxava o pescoço e sacudia os braços, ajustando bem a sua roupa ao corpo. Mas Leone caíra-lhe aos pés, enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias. Olha, ouve, deixe-me sair. Não hás de ir zangada, ou faço aqui um escândalo dos diabos. É que mamãe já acordou com certeza, que acordasse. Agora a meretriz defendia a porta da alcova. Oh, meu Deus, deixe-me sair, não deixe, sem fazermos as pazes. Que aborrecimento. Dá-me um beijo. Não dou. Pois então não sais. Eu grito. Pois grita, que me importa. Arrede-se daí, por favor. Faz as pazes. Não estou zangada, creia, estou indisposta, não me sinto boa. Mas eu faço questão do beijo. Pois bem, está aí, e beijou-a. Não quero assim, foi dado de má vontade. Pombinha deu-lhe outro. Ah, agora bem, espera um nada. Deixa arranjar-me, é um instante. Em 3 tempos, lavou-se ligeiramente no bidê, endireitou o penteado defronte do espelho, num movimento rápido de dedos, e empolou-se, e perfumou-se, e enfiou camisa, anágua e penteador, tudo com uma expedição de quem está habituado a vestir-se muitas vezes por dia. E pronta correu uma vista de olhos pela menina, desenrugou-lhe a saia, consertou-lhe melhor os cabelos e, readquirindo seu ar tranquilo de mulher ajuizada, tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar para tomarem vermouth com gasosa. Sei lá como é que se pronuncia isso. O jantar foi às 6h30. Correu frio, não tanto por parte da Pombinha, que aliás se mostrava bem incomodada, como porque Dona Isabel, dormindo até o momento de a chamarem para a mesa, sentia-se aziada com foi graça. A dona da casa, todavia, não se forrou a desvelos e fez por alegrá-las rindo e contando anedotas burlescas. Ao café apareceu Juju, que a criada levara a passear desde logo depois do almoço, e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerrucha. Leone pôs-se a conversar com ela, falando como criança, dizendo-lhe que mostrasse a Dona Isabel o seu papatinho novo. Mais tarde, no terraço, enquanto fumava um cigarro,
tomou a mão de Pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com um diamante cercado de pérolas. A menina recusou o mimo formalmente. Foi precisa a intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo. Às 8 horas retiraram-se as visitas, seguindo direitinho para a estalagem. Durante toda a viagem, Pombinha parecia preocupado e triste. — Que tens tu? Perguntou-lhe a mãe 2 vezes. E de ambas a filha respondeu: nada, aborrecimento. No pouco que dormiu essa noite, que foi a do barulho com a polícia, teve sonhos agitados e passou mal todo o dia seguinte, com molezas de febre e de dores no útero. Não arredou o pé de casa, nem para ver os destroços do conflito. A notícia do desfloramento e da fuga de Florinda, como a da loucura da velha marciana, produziu-lhe grande abalo nos nervos. Na manhã imediata, a despeito de fazer-se forte, torceu o nariz ao pobre almoço que Dona Isabel lhe apresentou carinhosa. Persistiam-lhe as dores uterinas, não vivas, mas constantes. Não teve ânimo de pegar na costura, e um livro que ela tentou ler foi por várias vezes repelido. Às 11 para o meio-dia era tal seu constrangimento, e era tal seu desassossego entre as apertadas paredes do número 15, que, malgrado os protestos da velha, saiu a dar uma volta por detrás do cortiço à sombra dos bambus e das mangueiras. Uma irresistível necessidade de estar só, completamente só, uma aflição de conversar consigo mesma, a apartava no seu estreito quarto sufocante, tão tristonho e tão pouco amigo. Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpezas da antevéspera. Mas, lubrificada por essa recordação, toda a sua carne ria e rejubilava-se, pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde, junto de um homem amado. Dentro dela balbuciavam desejos, até aí mudos, e adormecidos, e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo, enchendo-a de surpresas e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtases. Um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e distendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras. Não pôde resistir. Assentou-se debaixo das árvores, um cotovelo em terra, a cabeça reclinada contra a palma da mão. Na doce tranquilidade daquela sombra morna, ouvia-se retinir distantes a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja. E o canto dos trabalhadores, ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o marulhar dos ventos, ondeava no espaço melancólico e sentido como um coro religioso de penitentes. O calor tirava do capim o cheiro sensual. A moça fechou as pálpebras vencidas pelo seu delicioso entorpecimento e estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar, braços e pernas abertas. Adormeceu. Começou logo a sonhar que em derredor ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa, a princípio muito leve e transparente. Depois mais carregada e mais, até formar-se em torno dela uma floresta vermelha cor de sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente. E viu-se toda nua, exposta ao céu, sob a tépida luz de um sol embriagador, que lhe batia de chapa sobre os seios. Mas pouco a pouco seus olhos, pulso que bem abertos, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndulo fantástico. Entretanto, notava que, em volta da sua nudez aloirada pela luz, iam se formando ondulantes camadas sanguíneas, que se agitavam, desprendendo aromas de flor. E, rodando o olhar, percebeu, cheia de encantos, que se achava deitada entre pétalas gigantescas no regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava, como em ninho de veludo carmesim, bordado de ouro, fofo, macio, trescalante e morno. E suspirando, espreguiçou-se toda num enleio de volúpia ascética. Lá do alto, o sol a fitava obstinadamente, enamorado das suas mimosas formas de menina. Ela sorriu para ele, requebrando os olhos, e então o fogoso astro tremeu e agitou-se. E desdobrando-se, abriu-se de par em par em 2 asas e principiou a fremir, atraído e perplexo. Mas de repente, nem que se de improviso lhe inflamasse os desejos, precipitou-se lá de cima agitando as asas e veio a enorme borboleta de fogo adejar luxuriosamente em torno da imensa rosa em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados. E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia-se a penetrar de um calor estranho, que lhe acendia gota a gota todo o seu sangue de moça. E a borboleta, sem parar nunca, doidejava em todas as direções, ora fugindo rápida, ora se chegando lentamente, medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina. Esta, delirante de desejos, ardia por ser alcançada e empinava o colo, mas a borboleta fugia. Uma sofreguidão lúbrica, desensofrida, apoderou-se da moça,
Queria a todo custo que a borboleta pousasse nela ao menos um só instante, e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes. Mas a borboleta, sempre doida, não conseguia deter-se. Mal se adiantava, fugia logo irrequieta, desvairada de volúpia. Vem, vem! Suplicava a donzela, apresentando o corpo. Pousa um instante em mim, queima minha carne no calor das suas asas. E a rosa, que a tinha ao colo, é que parecia falar e não ela. De cada vez que a borboleta se avizinhava com suas negaças, a flor arregaçava-se toda, dilatando as pétalas, abrindo seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz. Não fujas, não fujas! Pousa um instante. A borboleta não pousou, mas num delírio convulso de amor, sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros tontos de gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levando logo ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz e cheia de susto ao mesmo tempo, a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal das entranhas, em uma onda vermelha e quente. A natureza sorriu-se comovida. Um sino, ao longe, batia alegre às 12 badaladas do meio-dia. O sol vitorioso estava a pino, e por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo. Capítulo 12. Pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa. No lugar em que estivera deitada, o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos. A mãe levava a tina. Ela chamou-a com instância, enfiando cheia de alvoroço pelo número 15. E aí, sem uma palavra, ergueu a saia do vestido e expôs a Dona Isabel as suas fraldas ensanguentadas. Veio? Perguntou a velha com um grito arrancado do fundo da alma. A rapariga meneou a cabeça afirmativamente, sorrindo, feliz e enrubescida. As lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Exclamou ela, caindo de joelhos defronte da menina e erguendo para Deus o rosto e as mãos trêmulas. Depois abraçou-se às pernas da filha e, no arrebatamento da sua comoção, beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado que lhes abria os horizontes da vida, que lhes garantia o futuro, aquele sangue bom que descia do céu como a chuva benfazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca. Não se pôde conter, aliás. Enquanto Pombinha mudava de roupa, saiu ela ao pátio, apegoando aos quatro ventos a linda notícia. E se não fora formal a posição da menina, teria passeado em triunfo a camisa ensanguentada, para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem, entre hinos de amor, que nem a uma Verônica sagrada de um Cristo. Minha filha é uma mulher, minha filha é uma mulher. O fato abalou o coração do cortiço. As duas receberam parabéns e felicitações. Dona Isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório e nesse dia não pegou mais no trabalho, ficou estonteada sem saber o que fazia, a entrar e a sair da casa, radiante de ventura. De cada vez que passeava junto da filha, dava-lhe um beijo na cabeça e em segredo recomendava-lhe todo o cuidado. Que não apanhasse umidade, que não bebesse coisas frias, que se agasalhasse o melhor possível e, no caso de sentir o corpo mole, que se metesse logo na cama. Qualquer imprudência poderia ser fatal. O seu empenho era pôr o João da Costa no mesmo instante ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento. A menina entendia que era feio, mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência. Ele apareceu à tarde. A velha convidara a gente para jantar, matou 2 galinhas, comprou garrafas de vinho e à noite serviu às 9 horas um chá com biscoitos. Neném e a das Dores apresentaram-se em trajes de festa. Fez-se muita cerimônia, conversou-se em voz baixa, formando todos em volta de Pombinha uma solícita cadeia de agrados, uma respeitosa preocupação de bons desejos, a que ela respondia sorrindo comovida, como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que se desabrocha. E a partir desse dia, Dona Isabel mudou completamente. As suas rugas alegraram-se, ouviam-na cantarolar pela manhã, enquanto varria a casa e espanava os móveis. Não obstante, depois do tremendo conflito que acabou em navalhada, uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem. Já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento.
A Rita andava aborrecida e concentrada desde que Jerônimo partiu para a ordem. Firmo fora intimado pelo vendeiro a que ele não pusesse nunca mais os pés em casa, sob pena de ser entregue à polícia. Piedade, que vivia a dar ais, carpindo a ausência do marido, ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhes fez ao hospital. Encontrou-o frio, sem uma palavra de ternura para ela, deixando até perceber a sua impaciência por ouvir falar da outra, daquela maldita mulata dos diabos, que no fim das contas era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem. Quando voltou de lá, atirou-se à cama a soluçar sem alívio, e nessa noite não pôde pregar o olho, senão já pela madrugada. O negro desgosto comia-a por dentro, como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar. Outro que também, coitado, arrastava a vida muito triste era o Bruno. A mulher, que a princípio não lhe fizera grande falta, agora o torturava com a sua distância. Um mês depois da separação, o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades. A bruxa, a pedido dele, tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que Leocádia ainda o amava. Só Dona Isabel e a filha andavam deveras satisfeitas. Essas sim, nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança. O noivo ia agora visitá-la invariavelmente todas as noites. Chegava sempre às 7 horas e demorava-se até às 10. Davam-lhe café numa xícara especial de porcelana. Às vezes jogavam a bisca e ele mandava buscar de sua algibeira uma garrafa de cerveja alemã e ficavam a conversar os três, cada qual defronte do seu corpo a respeito dos projetos de felicidade comum. Outras vezes o Costa, sempre muito respeitador, muito bom rapaz, acendia o seu charuto da Bahia e deixava-se cair numa pasmaceira a olhar para a moça todo embebido nela. Pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho. Depois do seu idílio com o sol, fazia-se muito amiga da existência, sorvendo a vida em austos largos, como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre. Volvia-se carnuda e cheia, sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder. Dona Isabel, ao lado deles, toscanejava do meio para o fim da visita, traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira. Fixado o dia do casamento, o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa preparava para a lua de mel. Iriam todos três morar juntos. Teriam um cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse. O rapaz trouxera peças de linho de algodão e ali a luz amarela do velho candeeiro da querosene, enquanto a mãe talhava camisas e lençóis, a filha cosia valentemente numa máquina que lhe oferecera o noivo. Uma vez eram 2 da tarde, ela pregava rendas numa fronha de almofada, quando o Bruno, cheio de hesitações, a coçar os cabelos da nuca, pálido e mal asseado, disse-lhe encostando-se à ombreira da porta: "Ora, nhã Pombinha, tinha-lhe um servicinho a pedir, mas vós Missezinha anda agora tão tomada com seu enxoval e não há de querer dar-se amassos. Que queres tu, Bruno?" Não é nada, é que precisava que vós Missezinha me fizesse uma carta para aquele diabo, mas já se vê que não tem cabimento. Fica para depois. Uma carta para tua mulher, não é? Coitada, é mais doida do que ruim, pois se a gente até dos brutos tem pena, pois está servido. Queres para já? Não vale estorvar. Continue seu servicinho, eu volto por outra vez. Não, anda cá, entra. O que se tem de fazer, faça logo. Deus lhe pague. Vós Missezinha é mesmo um anjo. Não sei a quem se chegue a gente ao depois que já lhe não tivermos cá. E continuou a louvar a bondade da rapariga, enquanto esta, toda serviçal, preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita. Vamos lá, Bruno, que queres tu mandar dizer a Leocádia? Diga-lhe, antes de mais nada, que aquilo que quebrei dela, que dou outro, que ela fez mal em quebrar também o que era meu, mas que feche os olhos. Águas passadas não movem moinho. Que sei que ela agora está desempregada e aos paus, que está a dever para mais de mês na estalagem, mas que não precisa dar cabeçadas, que me mande cá o senhorio, que me entendo com ele. Que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come, porque a mulher já se queixou e já disse a quem quis ouvir que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de má vida. Que ela
Se tivesse um pouco de tino, nem precisava estar às migalhas dos outros, que eu na forja fazia para trazer de barriga cheia e mais aos filhos que Deus mandasse. Principiava a tomar calor, que a culpada de tudo isto é só ela e mais ninguém. Tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí. Isto já está dito, Bruno. Pois arrume-lhe outra vez, a ver se ela toma brio. E que mais? Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo, para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar senão para o seu marido. E que se ela não fosse tão maluca, já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga. Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, nhã pombinha, que ainda estaria aqui comigo como dantes, sem aguentar repelões de estranhos. Adiante, Bruno, diga-lhe. E interrompeu-se. Ora, que mais ele tinha a dizer? Coçou a cabeça. Veja, Bruno, você é quem sabe que precisa escrever a sua mulher. Diga-lhe. Não se animava. Diga-lhe. Não lhe diga mais nada. Posso então fechar a carta? Está bom, resmungou o ferreiro, decidindo-se. Vá lá, diga-lhe que... Houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Diga-lhe que, se ela quiser tornar para mim a companhia, que pode vir. Eu esqueço tudo. Pombinha, impressionada pela transformação da voz dele, levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam 2 a 2, 3 a 3 pela cara, ainda forgar-se-lhe na moita cerdosa das barbas. E coisa estranha, ela, que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro. Porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas, a que os poetas davam o bonito nome de amor. A sua intelectualidade, tal como seu corpo, desabrochara inesperadamente, atingindo de súbito, em pleno desenvolvimento, uma lucidez que a deliciava e surpreendia. Não a comovera tanto a revolução física, como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista, de improviso esclarecida, patenteando-lhe todos os segredos das suas paixões. Agora, encarando as lágrimas do Bruno, ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea. Aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotoou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. À míngua da educação, seu espírito trabalhou a revelia e a atraiçoou-a, obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo o que lhe não ensinaram a ver e sentir. Bruno retirou-se com a carta. Pombinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto, a cismar nos homens. Que estranho poder era esse que a mulher exercia sobre eles, a tal ponto que os infelizes, carregados de desonra e de ludíbrio, ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera. E surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu, e no seu sorriso já havia garras. Uma aluvião de cenas que ela jamais tentara explicar e que até aí jaziam esquecidas nos meandros do seu passado, apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como era que certos velhos respeitáveis, cujas fotografias Leone lhe mostrava no dia que passaram juntas, deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra, os bens e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter esgotado, fechava-lhes o corpo. E continuou a sorrir, desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor e que, no entanto, fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino. Escravo ridículo que, para gozar um pouco, precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo, ao passo que a mulher, a senhora, a dona dele, ia tranquilamente desfrutando do seu império, endeusada e querida, prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam contritos a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam. Ah, homens, homens, sussurrou ela de envolta com um suspiro.
e pegou de novo na costura, deixando que o pensamento vadiasse à solta, enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital. Num só lance de vista, como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso, mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira, onde ela, depois de se arrastar por muito tempo como lava, um belo dia acordou borboleta à luz do sol. E sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas, a comichar, a fremir, concupiscente, sufocando-se uns aos outros. E viu o Firmo e o Jerônimo atasalharam-se como dois cães que disputam uma cadela da rua. E viu Miranda lá de fronte, subalterno ao lado da esposa infiel, que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés, seguro pelos chifres. E viu Domingos, que fora da venda, furtando horas ao sono, depois de um trabalho de burro e perdendo seu emprego e as economias ajuntadas com sacrifício, só para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola. E tornou a ver o Bruno, a soluçar pela mulher, e outros ferreiros e hortelões, e cavouqueiros, e trabalhadores de toda a espécie, um exército de bestas sensuais, cujos segredos ela possuía, cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia, cujos corações conhecia como as palmas das mãos, porque a sua escrivaninha era um pequeno confessionário, onde toda a salsugem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas espumantes de dor e aljofradas de lágrimas. E na sua alma enfermice, aleijada, no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada num monturo, violeta infeliz, que um estrume forte demais para ela atrofiara, a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido que ia ter uma companheira amiga, leal e dedicada. Pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida, que nunca lhe voltaria entusiasmo e, por conseguinte, nunca lhe teria amor. Desse de que ela se sentia capaz de amar alguém, se na terra houvera homens dignos disso. Não amaria de certo, porque o Costa era como os outros, passivo e resignado, aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias, sem ideais próprios, sem temeridades de revolta, sem atrevimentos de ambição, sem vícios trágicos, sem capacidade para grandes crimes. Era mais um animal, que viera ao mundo para propagar a espécie, um pobre diabo, enfim, que já adorava cegamente, que mais tarde, com ou sem razão, derramaria aquelas mesmas lágrimas ridículas e vergonhosas que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de Leocádia. E não obstante, até então, aquele matrimônio era o seu sonho dourado, pois agora, nas vésperas de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao noivo, e se não for a mãe, seria muito capaz de dissolver o ajuste. Mas daí uma semana a estalagem era todo um rebuliço desde logo pela manhã. Só se falava em casamento. Havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais. Desfolharam-se as rosas à porta da Pombinha. Às 11 horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda vestida de seda cor de pérola. Era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de São João Batista. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Toda esta formalidade embatucava os circunstantes que se alinhavam imóveis defronte do número 15, com as mãos cruzadas atrás, o rosto paralisado por uma comoção respeitosa. Alguns sorriam enternecidos, quase todos tinham os olhos ressumbrados d'água. Pombinha surgiu à porta de casa, já pronta para desferir o grande voo, de véu e grinalda, toda de branco, vaporosa, linda, parecia comovida, despedia-se dos companheiros, atirando-lhes beijos com seu ramalhete de flores artificiais. Dona Isabel chorava como criança, abraçando as amigas, uma por uma. Deus lhe punha virtude, exclamou a machona, e que lhes deu um bom parto, quando vier a primeira barriga. A noiva sorria de olhos baixos, uma fímbria de desdém toldava-lhe a rosa candura de seus lábios. Encaminhou-se para o portão, cercada pela bênção de toda aquela gente, cujas lágrimas arrebentaram afinal feliz, cada um por vê-la feliz e em caminho da posição que lhe competia na sociedade. Não, aquela não nascera para isto, sentenciou o Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lástima se a deixassem ficar aqui. O velho Libório, cascalhando uma risada decrépita, queixou-se de que o Maganão do Costa lhe passara a perna, roubando-lhe a namorada. Ingrata! Ele que estava disposto a fazer uma asneira. Neném deu uma corrida até a noiva na ocasião em que esta chegava à carruagem e, estalhando-lhe
um beijo na boca, pediu-lhe com empenho que, se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira. Diz que é muito bom para quem deseja casar, e eu tenho tanto medo de ficar solteira, é todo o meu susto. Capítulo 13. À proporção que alguns locatários abandonavam a estalagem, muitos pretendentes surgiam disputando os cômodos desalugados. Delporto e Pompeu foram varridos pela febre amarela e 3 outros italianos estiveram em risco de vida. O número dos hóspedes crescia, os casulos subdividiam-se em cubículos do tamanho de sepulturas, e as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. Uma família composta de mãe viúva e 5 filhas solteiras, das quais dessas a mais velha tinha 30 anos e a mais moça 15, veio ocupar a casa que Dona Isabel esvaziou poucos dias depois do casamento de Pombinha. Agora, na mesma rua, germinava outro cortiço ali perto, o Cabeça de Gato. Figurava como seu dono um português que também tinha venda, mas o legítimo proprietário é um abastado conselheiro, homem de gravata lavada, a quem não convinha por decoro social aparecer em semelhante gênero de especulações. E João Romão, estalando de raiva, viu que aquela nova república da miséria prometia ir adiante e ameaçava-lhe fazer-lhe a sua perigosa concorrência. Pôs-se logo em campo disposto à luta e começou a perseguir o rival por todos os modos, peitando os fiscais e guardas municipais para que o não deixassem respirar um instante com multas e exigências vexatórias. Enquanto pela sorrelfa plantavam no espírito dos seus inquilinos um verdadeiro ódio de partido que os incompatibilizava com a gente do Cabeça de Gato. Aquele que não estivesse disposto a isso ia direitinho para a rua, que ali se não admitia meias medidas a tal respeito. Ou bem peixe ou bem carne, nada de embrulho. E é inútil dizer que a parte contrária lançou mão igualmente de todos os meios para guerrear o inimigo, não tardando que entre os moradores das 2 estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade, dia a dia agravada por pequenas brigas e rezingas, em que as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguesia de roupa. No fim de pouco tempo, os 2 partidos estavam já perfeitamente determinados. Os habitantes do Cabeça de Gato tomaram por alcunha o título de seu cortiço, e os de São Romão, tirando o nome do peixe que a Bertoleza mais vendia à porta da taverna, foram batizados por Carapicus. Quem se desse com o Carapicu não podia entreter a mais ligeira amizade com o Cabeça de Gato. Mudar-se alguém de uma estalagem para outra era renegar ideias e princípios e ficava apontado a dedo. Denunciar ao contrário o que se passava, fosse o que fosse, dentro do círculo oposto, era cometer traição tamanha que os companheiros a puniam a pau. Um vendedor de peixe que caiu na asneira de falar a um Cabeça de Gato a respeito de uma briga entre a Machona e sua filha, a das Dores, foi encontrado quase morto perto do cemitério de São João Batista. Alexandre, esse então não cochilava com os adversários. Nas suas partes policiais figurava sempre o nome de um deles pelo menos, mas entre os próprios policiais havia adeptos de um e de outro partido. O urbano que entrava na venda de João Romão tinha escrúpulo de tomar qualquer coisa ao balcão de outra venda. Em meio do pátio do Cabeça de Gato, avorara-se uma bandeira amarela. Os Carapicus responderam logo levantando um pavilhão vermelho, e as 2 cores olhavam-se no ar como um desafio de guerra. A batalha era inevitável, questão de tempo. Firmo, assim que instaurara a nova estalagem, abandonou o quarto na oficina e meteu-se lá de súcia com o Porfiro, apesar da oposição de Rita, que mais depressa o deixaria a ele do que aos seus velhos camaradas de cortiço. Daí nasceu certa ponta de discórdia entre os 2 amantes. As suas entrevistas tornavam-se agora mais raras e mais difíceis. A baiana, por coisa alguma desta vida, poria os pés no Cabeça de Gato, e o Firmo achava-se como nunca incompatibilizado com os Carapicus. Para estar juntos, tinham encontros misteriosos, no caloji de uma velha miserável da rua de São João Batista, que lhe cedia a cama mediante esmolas. O capoeira fazia questão de ficar no Cabeça de Gato, porque aí se sentia resguardado contra qualquer perseguição que o seu delito motivasse. De resto, qualquer perseguição que o seu delito motivasse... Como é que é? Confundi aqui. De resto, Jerônimo não estava morto, e uma vez bem curado, podia vir sobre ele com gana. No Cabeça de Gato, o Firmo conquistara rápidas simpatias e constituíra-se chefe de Malta. Era querido e venerado. Os companheiros tinham entusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem. Sabiam-lhe de cor a legenda rica de façanhas e vitórias. O Porfiro secundava-o sem lhe disputar.
e a primazia, e estes dois, só por si, impunham respeito. Hoje eu tô mal, hein? E estes dois, só por si, impunham respeito aos carapicus, entre os quais, não obstante, havia muita boa gente para o que desse e viesse. Mas ao cabo de 3 meses, João Romão, notando que os seus interesses nada sofriam com a existência da nova estalagem, e até pelo contrário, lucravam com o progressivo movimento de povo que se ia fazendo no bairro, retomou a sua primitiva preocupação com Miranda, única rivalidade que verdadeiramente o estimulava. Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado defronte da venda, a ler jornais. Depois deu para sair a passeio, vestido de casimira, calçado e de gravata. Deixou de tosquear o cabelo à escovinha, pôs a barba abaixo, conservando apenas o bigode, que ele agora tratava com brilhantina todas as vezes que ia ao barbeiro. Já não era o mesmo lambuzão. E não parou aí. Fez-se sócio de um clube de dança e 2 noites por semana ia aprender a dançar. Começou a usar relógio e cadeia de ouro. Correu uma limpeza no seu quarto de dormir. Mandou soalhá-lo, forrou e pintou-o. Comprou alguns móveis em segunda mão. Arranjou um chuveiro ao lado do retrete. Principiou a comer com guardanapo e a ter toalha e copos sobre a mesa. Entrou a tomar vinho, não do ordinário que vendia aos trabalhadores, mas de um especial que guardava para o seu gasto. Nos dias de folga, atirava-se para o passeio público depois do jantar ou ia ao Teatro São Pedro de Alcântara assistir aos espetáculos da tarde do Jornal do Comércio, que era o único que ele assinava havia já 3 anos e tanto. Passou a receber mais 2 outros e a tomar fascículos de romances franceses traduzidos que o ambicioso lia de cabo a rabo com uma paciência de santo, na doce convicção de que se instruía. Admitiu mais 3 caixeiros, já assim não prestava muito a servir pessoalmente a negralhada da vizinhança. Agora até mal chegava ao balcão, e em breve o seu tipo começou a ser visto com frequência na rua direita, na praça do comércio e nos bancos, o chapéu alto derreado para a nuca e o guarda-chuva debaixo do braço. Principiava a meter-se em altas especulações, aceitava ações de companhias de títulos ingleses e só emprestava dinheiro com garantias de boas hipotecas. O Miranda tratava-o já de outro modo, tirava-lhe o chapéu, parava risonho para lhe falar quando se encontravam na rua e às vezes trocava com ele 2 dedos de palestra à porta da venda. Acabou por oferecer-lhe a casa e convidá-lo para o dia de anos da mulher, que era daí a pouco tempo. João Romão agradeceu o obséquio, desfazendo-se em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lá. Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo. Essa, em nada absolutamente participava das novas regalias do amigo. Pelo contrário, à medida que ele galgava a posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e ela fiscava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não precisamos para continuar a viagem. Começou a cair em tristeza. O velho botelho chegava-se também para o vendeiro, e ainda mais do que o próprio Miranda. O parasita não saía agora depois do almoço para sua prosa na charutaria, nem voltava à tarde para o jantar, sem deter-se um instante à porta do vizinho, ou pelo menos sem lhe gritar lá para dentro. Então, seu João, isso vai ou não vai? E tinha sempre uma frase amigável para lhe atirar cá de fora. Em geral, o taverneiro acudia apertar-lhe a mão, de cara alegre, e propunha-lhe que bebesse alguma coisa. Sim, João Romão já convidava para beber alguma coisa, mas não era à toa que o fazia que aquele mesmo não metia prego sem estopa. Tanto assim que uma vez em que os dois saíram à tardinha para dar um giro até a praia, Botelho, depois de falar com o costumado entusiasmo do seu belo amigo barão e da virtuosíssima família deste, acrescentou com um olhar fito:
Aquela pequena é que lhe estava a calhar, seu João. Como? Que pequena? Ora, morda aqui. Pensa que já não dei pelo namoro? Maganão. O vendeiro quis negar, mas o outro atalhou. É um bom partido, é. Excelente menina. Tem um gênio de pomba, uma educação de princesa. Até o francês sabe. Toca piano como você tem ouvido. Canta o seu bocado. Aprendeu desenho. Muito boa mão de agulha. E abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor. Ali tudo aquilo é sólido. Prédios e ações do banco. Você tem certeza disso? Já viu? Já. Palavra de honra. Calaram-se no instante. Botelho continuou depois. O Miranda é bom homem, coitado. Tem lá suas fumaças de grandeza, mas não podemos criminar. São coisas pegadas da mulher. No entanto, achou-o com boas disposições a seu respeito. E se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha. Ela talvez não queira. Qual o quê? Pois uma menina daquelas criada a obedecer aos pais, sabe lá o que não querer? Tenha você uma pessoa de intimidade com a família que de dentro empurre o negócio e verá se consegue ou não. Eu, por exemplo. Ah, se você se metesse nisso, que dúvida. Dizem que o Miranda só faz o que você quer. Dizem com razão. E você está resolvido a protegê-lo? Sim, de certo. Neste mundo estamos nós para servir uns aos outros. Apenas como não sou rico. Ah, isso é dos livros. Arranje-me você o negócio e não se arrependerá. Conforme. Creio que não me supõe um velhaco. Por amor de Deus, sou incapaz de semelhante sacrilégio. Então, sim, em todo caso falaremos depois, com mais vagar, não é sangria desatada? E desde então, com efeito, sempre que os dois se pilhavam a sós, discutiam seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho queria 20 contos de réis, e com papel passado a prazo de casamento. O outro oferecia 10. Bom, então não temos nada feito, resumia o velho. Trate você do negócio só por si, mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente, compreende? Quer dizer que me fará guerra? Valha-nos Deus, criatura, não faço guerra a ninguém. Guerra está você a fazer-me, que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo. O Miranda hoje tem para mais de 1000 contos de réis. Agora fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil, como lhe parece talvez. Paciência. O barão há de sonhar com um genro de certa ordem. Aí algum deputado, algum homem que faça figura da política aqui da terra. Não, melhor seria um príncipe. E mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família que lhe ronda muito a porta. E ela, ao que parece, não lhe faz má cara. Perdão. Ah, nesse caso é deixá-los lá arranjar a vida. É melhor, Creio até que com ele será mais fácil qualquer transação. Então não falemos mais nisto. Está acabado. Pois não falemos. Mas no dia seguinte, voltaram à questão. Homem, disse o vendeiro, para decidir, dou-lhe 15. 20. 20 não. Por menos não me serve. E eu 20 não dou. Nem ninguém o obriga. Adeuzinho. Até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro, sem dizer palavra. O Botelho, em resposta, fez um gesto de quem não quer intrometer-se com o que não é da sua conta. Você é o diabo? Facetou aquele, dando-lhe no ombro uma palmada amigável. Então não há meio de chegarmos a um acordo? 20. E, caso esteja eu pelos 20, posso contar que, caso meu nobre amigo se decida pelos 20, receberá do barão chamado para lá e jantar o primeiro domingo. Aceita o convite. Vai e encontrará o terreno preparado. Pois seja lá como você quer, mais vale um gosto do que 4 vinténs. O Botelho não faltou ao prometido. Dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho, solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele mais a família. Ah, que revolução não se feriu no espírito do vendeiro! Passou dias a estudar aquela visita, ensaiou o que tinha que dizer, conversando sozinho defronte do espelho do seu lavatório. Afinal, no dia marcado, banhou-se em várias águas, areou os dentes até fazê-los bem limpos, perfumou-se todos dos pés à cabeça, escanhou-se com esmero
aparou e bruniu as unhas, vestiu-se de roupa nova em folha, e às 4:30 da tarde apresentou-se risonho, cheio de timidez, no espelhado e pretensioso salão de Senhora Excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por toda a vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam como um par de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço, nem que se o desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol. As suas mãos, vermelhas e redondas, gotejavam e ele não sabia o que fazer delas, depois que o barão, muito solícito, lhe tomou o chapéu e o guarda-chuva. Arrependia-se já de ter ido lá, de ter lá ido. Fique a gosto, homem, bradou-lhe o dono da casa. Se tem calor, venha antes aqui para a janela. Não faça cerimônia. Ó, Leonor, traz o vermouth. Ou o amigo prefere tomar um copinho de cerveja. João Romão aceitava tudo, com sorriso de acanhamento, sem ânimo de arriscar palavra. A cerveja fê-lo suar ainda mais, e quando apareceram na sala Dona Estela e a filha, o pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhado que se via. Por 2 vezes escorregou, e numa delas foi apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios. A cadeira afastou-se e ele quase vai ao chão. Zulmira riu-se, mas disfarçou logo a sua hilaridade, pondo-se a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita nos seus 17 anos, não parecia tão anêmica e deslavada. Vieram-lhe os seios e engrossaram-lhe o quadril. E estava melhor assim. Dona Estela, coitada, é que se precipitava a passos de granadeiro para a velhice, a despeito da resistência com que se rendia. Tinha já 2 dentes postiços, pintava o cabelo, e dos cantos da boca 2 rugas serpenteavam-lhe pelo queixo abaixo, desfazendo-lhe a primitiva graça maliciosa dos lábios. Ainda assim, porém, conservava o pescoço branco, liso e grosso, e seus braços não desmereciam dos antigos créditos. À mesa, a visita comeu tão pouco e tão pouco bebeu que os donos da casa censuraram jovialmente, fingindo aceitar o fato como prova segura de que o jantar não prestava. O obsequiado pedia por amor de Deus que não acreditasse em tal e jurava sob palavra de honra que se sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubera tão bem. Botelho lá estava ao lado de um velhote fazendeiro que por essa ocasião hospedava-se com o Miranda. Henrique, aprovado no seu 1º ano de medicina, fora visitar a família em Minas. Isaura e Leonor serviam aos comensais, rindo ambas à socapa por verem ali o João da venda engravatado e com piegas de visita. Depois do jantar apareceu uma família conhecida, trazendo um rancho de moças. Vieram também alguns rapazes. Formaram-se jogos de prendas e João Romão, pela primeira vez em sua vida, viu-se metido em tais funduras. Não se saiu mal, todavia. O chá das 10:30 correu sem novidade. E quando, enfim, o neófito se pilhou na rua, respirou com independência, remexendo o pescoço dentro do colarinho engomado e soprando com alívio. Uma alegria de vitória transbordava-lhe do coração e fazia-o feliz nesse momento. Bebeu o ar fresco da noite com uma volúpia nova para ele e, muito satisfeito consigo mesmo, entrou em casa e recolheu-se, rejubilando com a ideia de que ia descalçar aquelas botas, desfazer-se de toda aquela roupa e atirar-se à cama para pensar mais à vontade no seu futuro, cujos horizontes se rasgavam agora iluminados de esperança. Mas a bolha do seu desvanecimento engelhou logo à vista de Bertoleza, que, estendida na cama, roncava de papo para o ar, com a boca aberta, a camisa soerguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas. E tinha de estirar-se ali, ao lado daquela preta fedorenta cozinha e bodum de peixe. Pois tão cheiroso e radiante como se sentia, havia de pôr a cabeça naquele mesmo travesseiro sujo em que se enterrava a hedionda carapinha da crioura. Ai, ai, gemeu o vendeiro, resignando-se, e despiu-se. Uma vez deitado, sem ânimo de afastar-se da beira da cama,
para não se encostar com a amiga, surgiu-lhe nítida ao espírito a compreensão do estorvo que o diabo daquela negra seria para o seu casamento. E ele, que até aí não pensara nisso, ora, o demo, não pôde dormir, pôs-se a malucar. Ainda bem que não tinha filhos, abençoadas drogas que a bruxa dera a Bertoleza nas 2 vezes em que essa se sentiu grávida. Mas afinal, de que modo se veria livre daquele trambolho? E não se teve lembrado disso há mais tempo. Parecia incrível. João Romão, com efeito tão ligado, vivera com a crioula e tanto se habituara a vê-la ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição pensou em tudo, menos nela. E agora? E malucou, no caso, até as 2 da madrugada, sem achar furo. Só no dia seguinte, ao contemplá-la de cócoras à porta da venda, abrindo e destripando o peixe, foi que, por associação de ideias, lhe acudiu essa hipótese. E se ela morresse? Gente, eu vou parar por aqui, tá? A gente vai ler aí no próximo vídeo, a partir do capítulo, a gente vai começar a ler a partir do capítulo 14, tá? Tá aí na página 174 do livro. Eu vou ler até a página 208, tá? Capítulo 17, tá? Aí vão faltar o quê? 1, 2, 3, sei lá, uns 3 vídeos. Aí, mais 3 vídeos eu acabo a leitura do livro Cortiço, beleza? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comentem o que vocês acharam, deem-me sugestões aí de outros livros para eu ler, para trazer a leitura aqui pro canal. É isso daí, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!